Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Projeto Faça Arte na Sua Casa. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Eu espero que vocês estejam bem na medida do possível. Sim? Lembrando que esse projeto tem a finalidade de levar até você, nossos alunos e outros tantos alunos, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas. Estamos focados nesses vídeos, né? Porque nós entramos nesse período de quarentena, nesse período de pandemia. Então é uma forma de nós mantermos contato com os nossos alunos, para a galera que ficou sem aula, tudo bem? Então é isso. Estamos pincelando sobre a história do teatro, né? Eu e outros tantos professores nos debruçamos dentro dessa proposta para levar até você, aluno, pesquisador, que gosta de se aprofundar no assunto, tá certo? Que gosta de entender como a coisa se deu e como a coisa chegou nos dias de hoje e como as coisas e na razão do porquê as coisas são nos dias de hoje. Eu falei direito isso? Calma lá. Lembra que eu falo que às vezes a boca é mais rápida do que o cérebro processa. Vamos lá. Adentrando dentro desse processo de história, da pesquisa e do estudo de história do teatro, a gente pode entender, né? Para que a gente pode entender como o teatro funciona nos dias de hoje. Acho que é por aí. Sim? Estou gravando em casa, pode ser que passe um carro, uma moto, a vizinha grita, coisa do tipo assim, tá tudo certo. Maravilha? Bom, no vídeo anterior nós estávamos falando sobre humanismo. Então nós falamos sobre o que foi esse movimento, sobre a transição entre o período, entre a era medieval e o Renascimento. Falamos um pouco do contexto histórico. Por que é importante falar do contexto? Né? Só enquadrar aqui bonitinho. Porque é sempre importante falar do contexto histórico, porque é observando o contexto que nós vamos entender os personagens criados. Lembrando, eu falo isso sempre nos vídeos, o artista é uma esponja da sua época. E é dentro desse processo de esponja é que ele vai observar, sugar essas informações e vai trazer isso para a sua obra. Sim? Então, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre o contexto no qual o humanismo se deu, ok? E nesse vídeo eu vou trabalhar de forma intensa essa questão da interdisciplinaridade, que é nada mais do que essa fusão entre teatro e literatura, né? Porque elas duas caminham juntas. É quase impossível você dissociar uma coisa da outra, né? Muitas vezes o artista literário também escreve peças de cunho dramático. Então, ali, certo? Então, vamos lá. De forma resumida, características gerais do humanismo. O humanismo tem como característica, vamos lá, a transição do teocentrismo para o antropocentrismo. Teo, Deus, Deus no centro do universo, para o antropocentrismo, o homem. O homem, quando eu digo homem, homem com H maiúsculo, homem, mulher, criança. O ser humano no centro da coisa, ok? Bom, o cientificismo, a ideia dos milagres, não, tudo está acontecendo porque Deus quis, caiu por terra. Ciência, vamos provar, testar, experimento e etc. e tal. Racionalidade, a retomada do modelo clássico das culturas da antiguidade. Quais culturas eram essa, professor? Cultura greco-romana, né? Mas não era em Roma que estava toda essa coisa? Epa, pera lá. Lembra que na ideia do cristianismo, tudo aquilo que os romanos beberam na fonte dos gregos meio que foi ficando de lado, né? Então, o humanismo traz essa busca, traz essa necessidade de buscar de novo, de beber de novo nessa fonte. Bom, a busca da beleza e da perfeição, nós vamos encontrar isso de forma muito intensa nas obras de arte, né? Isso é muito bacana, assim. E a valorização do corpo humano e das emoções. Sim? Então, dando sequência ao nosso trabalho, vamos às produções literárias. É importante entender as produções literárias, como eu falei para vocês. Os artistas literários, muitas vezes, não escreviam só obras para livros ou de cunho, vamos dizer assim, pensando em livros como é que eu posso colocar isso e organizar isso dentro das ideias?
Os artistas literários, ou seja, os escritores da época, não só escreviam artigos ou em verso e prosa pensando em livros ou coisa do tipo. Eram também escritas contos, peças, entre outras coisas. Ok? Então dificilmente você vai ver um artista literário desse período falando, ou vamos dizer assim, escrevendo unicamente em prosa, pensando num livro, entre outras coisas. Ele vai sempre beber na fonte do conto, da dramaturgia, por assim dizer. Tá bom? Então vamos lá, produções literárias. O período humanista possuía produções literárias que mesclavam características medievais e modernas. Quando ele fala de moderna, perdão, quando ele fala de moderno, não é moderno atual, moderno seria de 1500, 1600, né? Ou humanismo seria o pensamento moderno considerado, comparado ao pensamento medieval, tá? Então o humanismo era o pensamento moderno para a época. Bom, entre esse pensamento, entre a arte moderna, entre a literatura moderna, estava a poesia. Mas era uma poesia palaciana, aquilo que era feito para a corte, ok? Bom, o humanismo bebeu na fonte do trovadorismo. Depois eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre o trovadorismo, ok? Bebeu na fonte do trovadorismo. Só que ela potencializou, ela melhorou o trovadorismo. Então ela trouxe algumas ali, ela elaborou melhor, ela elaborou a questão textual. Então você vai encontrar, por exemplo, figuras de linguagem, idealismo, sensualidade, tem métrica, ritmo e expressividade, tá certo? Não era mais acompanhada por música, mas era feita para ser recitada dentro dos palácios, para a nobreza. Ok? Os principais temas presentes nesse tipo de produção eram os costumes da corte, temas religiosos, satíricos, líricos e heróicos. Tá certo? Bom, isso nós estamos falando de poesia. Agora nós vamos para a prosa. A prosa é aquela modalidade textual que é escrita de forma mais livre, mais solta, né? Ela não tem obrigatoriedade, ela não tem nenhum apego pela rima. Tá certo? Então vamos lá, a prosa. A prosa humanista era dividida entre as crônicas historiográficas e as crônicas ficcionais. Então você vai ter a crônica que relata passagens históricas de personagens reais, e você vai ter as crônicas ficcionais. O nome já fala, ficcionais é de ficção, ou seja, eram personagens criados pelos dramaturgos, ok? Bom, a crônica ficcional foi uma adaptação das novelas de cavalaria do trovadorismo. Olha lá, tá? Bom, dentro da ideia do teatro, o que era o teatro humanista? A gente já falou antes, né? Mas é legal reforçar porque a gente está dentro dessa contextualização. Teatro. Diferente da poesia e da prosa, o teatro humanista português, né? Por que português? Porque nós somos colonizados por eles. Então, o que chegou de obra inicial chegou dos portugueses. Haviam outros dramaturgos pela Espanha, pela Itália? Claro que haviam, né? Mas o que chegou pra gente de forma intensa é esse cara que nós já falamos, já fizemos um vídeo sobre ele, que é o Gil Vicente, mas ele não foi o único, ok? Então vamos lá. Diferente da poesia e da prosa, o teatro humanista português era um teatro popular e tinha como objetivo moralizar e criticar a sociedade. Ele era dividido entre autos e farsas. Maravilha? É tanto que ele fala do teatro português. Mas o teatro humanista português, ele não está falando do teatro humanista europeu, tá certo? Então vamos pensar que o humanismo era um movimento amplo, europeu. É claro que esse humanismo, às vezes o humanismo que era feito em Portugal é diferente do humanismo que era feito na Espanha. Mas, vamos dizer assim, quando a gente pensa num fazer diferente, não significa que cada autor colocou no papel da tua forma, mas a essência era a mesma. Lembra das características? A essência do humanismo, em suma, era a transição do teocentrismo para o antropocentrismo, cientificismo, racionalidade, a retomada dos modelos clássicos. E isso é sempre a base, é o que encabeçou o humanismo europeu. A forma como cada autor vai lidar com isso na sua produção textual é o que vai caracterizar, por exemplo, o humanismo que se deu em Portugal, o humanismo que se deu na Espanha, na Itália, na França, entre outras localidades do continente europeu, ok? Então vamos lá? Ele era dividido entre autos e farsas. Há um vídeo específico que eu falo sobre os autos, tudo bem?
Os autos, já fala que eram encenações que abordavam principalmente a temática religiosa. Exemplos desse tipo de obra: o Alto da Barca do Inferno, o nome já fala, o Alto da Barca do Inferno, o Alto de Lusitânia, o Alto da Visitação. Já as farsas eram encenações curtas, populares, baseadas no cotidiano e tinham um caráter cômico. O principal autor de teatro português foi Gil Vicente, tá certo? Por causa de sua influência, inclusive, esse tipo de produção literária ficou conhecido como teatro vicentino. E suas principais características eram retrato de costumes e tipos da sociedade portuguesa. Bom, isso já falei no vídeo específico sobre ele. Vou falar aqui agora só para você não perder a mão, né? Crítica social, caráter universal, antropocentrismo, retrato de personagens, de personagens caricaturadas e alegóricas, retrato psicológico dos personagens, presença do humor e comicidade, presença de alegorias e misticismos, caráter moralizante e satírico, temas pastoris, cotidianos, profanos e religiosos, né? Aí tem aqui, gente, é um site muito bacana, chama-se mundoeducação.uol.com.br. É um texto muito rico, dá para você pegar aqui e fazer uma pesquisa bem legal, ter como ponto de partida. E tem aqui um texto pequenininho do Gil Vicente, que eu vou ler para vocês. E diz o seguinte, o título é Todo Mundo e Ninguém. Então, todo mundo é um personagem, ninguém é outro personagem. Todo mundo e ninguém. Então começa lá, o primeiro personagem, ninguém. Ninguém. Que andas tu aí buscando? Aí vem todo mundo. 1000 coisas ando a buscar, delas não posso achar. Porém, ando porfiando, porque bom é porfiar. Veio ninguém. Como as nome, cavaleiro? Todo mundo. Eu em nome, todo mundo. E meu tempo, todo inteiro, sempre é buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. Ninguém, eu em nome, ninguém, e busco a consciência. Bom, Beelzebub, esta é a boa experiência. Dinato escreve isto bem. Dinato, que escrevei, companheiro? Beelzebub, que ninguém busca a consciência e todo mundo dinheiro. Bom, bem legal esse texto, pequenininho, mas tem uma sacada muito interessante, né? Se a gente pensar que ele foi feito há 500 anos atrás, né? E os principais autores, Fernão Lopes, Garcia de Rezende e Gil Vicente, Miguel de Cervantes, que é espanhol, né? Lembra? Dom Quixote. William Shakespeare, François Rabelais, ou Rabelais, não sei como é que se pronuncia, Luís de Camões, Erasmo de Roterdã, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio. Sim, então aqui tem português, espanhol, italiano, francês, certo? Dá para você aí, dá para encabeçar a tua pesquisa e ir a fundo e se jogar. Eu falei certo sobre o Miguel de Cervantes? Sim, eu tenho certeza que ele era espanhol. Pesquisando aqui rapidinho. Romancista. Madrid, exatamente, é espanhol, não errei. Maravilha. Projeto Faça Arte na Sua Casa, Professor Paulo, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Esse foi um vídeo onde eu foquei bastante, assim, procurei focar bastante na modalidade teatral e literária do humanismo conectado ao teatro dentro dessa época. Eu espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo da melhor maneira possível, feito com muito carinho. Sim, até a nossa próxima aula. Valeu!